colocar gravar. Mas eu vou colocar a prova lá no respondido para vocês depois. Então, ó, capítulo 6 aqui, sobre deadlock. Já tinha até comentado em algumas aulas aí sobre deadlock. Né? Qual que é a ideia aí do deadlock? Eu tenho dois processos, vamos representar aqui, ó, como se fosse o Word, que é um processo. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos colocar aqui, ó, o Word é esse primeiro processo, e eu tenho aqui um pezinho de PowerPoint, que é um segundo processo. Esses dois processos eu quero escanear um documento e gravar em um CD. Né? Ou seja, querem usar recursos compartilhados. Aí eu tenho que o funcionamento do Word, para o Word funcionar, primeiro ele vai fazer o quê? Ele requisita o uso do scanner, então requisita SCA, que seria o scanner. Depois ele faz uma requisição para o gravador de CD, vamos colocar aqui GR. Aí depois que ele vai usar esses dois recursos. Né? O PowerPoint também quer fazer alguma coisa parecida com isso, o P, só que ele faz a requisição na ordem contrária. Então ele requisita o primeiro gravador, GR, depois ele faz a requisição do scanner, então requisita SCA, aí depois ele usa esses recursos. Então, o que vai acontecer aí? O deadlock é um problema que acontece quando você tem uso de vários recursos compartilhados. Vamos supor, então eu estou executando o Word. Quando eu estou executando o Word, eu tenho que fazer essas tarefas aqui na sequência, certo? Mesma coisa no PowerPoint, tem que fazer essas 3 tarefas na sequência. Então, coloco o Word em execução. Começo a executar, o Word requisita o scanner. O que é requisitar scanner? É como se fosse o Word pergunta para o sistema operacional se o scanner está disponível para ser utilizado. Se o scanner está disponível para ser utilizado, quer dizer que o Word que estava requisitando o scanner conseguiu a posse do scanner, ou seja, o scanner agora está sendo utilizado pelo Word. Então, terminou de fazer isso daqui, eu escalono o Word, ou seja, pauso aqui, parei a execução do Word nesse ponto e começo a executar o PowerPoint aqui. Qual que é a função do PowerPoint? O PowerPoint tem que fazer essas 3 tarefas. Primeiro, ele requisita o gravador de CD. Requisitou o gravador de CD, se ninguém estiver utilizando o gravador de CD, o PowerPoint vai conseguir usar. Conseguiu o uso do gravador, escalono o PowerPoint, ou seja, deu o tempo do PowerPoint, começa a executar outro processo. Vem aqui para baixo e começa a executar um processo qualquer. Deu tempo de executar, volto aqui em cima para o Word. Voltei para o Word, onde ele parou. Ele já tinha feito essa primeira etapa aqui. Vou para a próxima. Requisita o gravador. O gravador já está sendo utilizado pelo PowerPoint. Então, o Word, a hora que ele requisitou aqui, ó, nesse ponto aqui, que ele requisitou o gravador, ele não consegue prosseguir. Ele não consegue o uso do gravador, porque o gravador já está com o PowerPoint. Deu o tempo do Word, volto aqui para o PowerPoint. O PowerPoint tinha parado nesse ponto. O PowerPoint requisita o scanner. O scanner já está sendo utilizado lá pelo Word. Né? Então, o PowerPoint não consegue o uso do scanner. Né? O que aconteceu? É como se o Word... Vou tentar rabiscar mais aqui, ver se não fica tão confuso. O Word está com o scanner, mas precisa do gravador de CD que está aqui. O PowerPoint está com o gravador de CD, mas precisa do scanner que está aqui com o Word. Né? Ou seja, o Word precisa do gravador de CD que está com o PowerPoint, e o PowerPoint precisa do gravador de CD que está com o... Opa! O Word aqui está com o scanner
e precisa do gravador de CD que está com PowerPoint, o PowerPoint está com o gravador de CD e precisa do scanner que está com Word. Ou seja, ninguém consegue continuar, né? Porque ele só chega, cada um desses processos aí, só chega nessa etapa de usa aqui, ó, quando ele já passou pelas duas etapas, né? Que quer passar pelas duas etapas? Requisitou o scanner e conseguiu, requisitou o gravador de CD e conseguiu. Se ele não conseguir, ele vai ficar travado, né? Isso daí é o deadlock, né? Porque um processo não consegue continuar na execução dele porque ele depende de coisas de outro processo, né? Acho que eu já falei isso daí para vocês até, como eu tinha comentado lá de deadlock em alguma aula, que tem uma representação que ele fala disso daí, eu vi isso daí, uma representação de um meme que dá para entender legal, né? Que é como se fosse, o cara está numa entrevista de emprego, né? E a pessoa que está entrevistando fala, ó, me explica deadlock que eu te contrato para a vaga. O cara que está sendo entrevistado fala, me contrata que eu te explico o deadlock, né? Então, por quê? Para o entrevistador continuar, o cara tem que explicar o que é deadlock. Para o cara explicar o deadlock, ele tem que ser contratado, né? Então, é como se travasse os dois aí, não tem o que fazer, né? Essa é a ideia do deadlock. De novo, porque o processo A precisa de uma coisa que só o processo B tem. O processo B precisa de uma coisa que só o processo A tem, né? Então, essa ideia do deadlock faz com que trave a execução desses dois processos e não consiga prosseguir. Então, o deadlock, isso daí aqui, essa representação aí de escanear um documento e gravar um CD, seria algo local, né? Só em um computador também. Só que se esses recursos aí tivessem em rede, também pode acontecer esse problema, né? Vamos supor, eu estou aqui, vamos supor que todo mundo aqui que está na aula aí, vamos pegar aqui, ó, vamos supor que tem o Adrian aqui tem uma impressora que está compartilhada com todo mundo, e o Bruno aqui tem um scanner que está compartilhado com todo mundo. A gente está numa rede, né? Se eu já estou usando a impressora, ninguém mais vai conseguir usar. Se outra pessoa está usando o scanner, ninguém mais vai conseguir usar, né? E esse mesmo exemplo aqui que eu falei de dois processos, querer escanear e gravar ou imprimir, pode dar o mesmo problema mesmo estando em rede, né? Então, mesmo sendo na rede, também pode acontecer esse problema que é o deadlock. Mesma coisa se aqui ele fala de recursos, né? Os recursos estarem na rede. Quando a gente fala de um banco de dados, de um local da memória, de uma variável compartilhada, isso daí é um recurso de software, né? Ou seja, pode acontecer um problema também de deadlock com recursos de software. Ou seja, eu quero usar uma variável compartilhada, só que outra pessoa já está utilizando, né? Então é um recurso de software, isso daí também pode dar deadlock, né? Falei antes do exemplo aí da impressora, do scanner, que são recursos de hardware, mas recurso de software também pode gerar deadlock. Aí ainda, classificando esses recursos, os recursos, de novo essa palavra aqui, ó, já apareceu outras vezes, preemptíveis ou não preemptíveis, né? Para classificar agora o recurso. Então, o uso do recurso, primeiro é o requisito, uso, depois eu libero. Para requisitar, eu requisito quando eu tenho a posse do recurso, eu uso, terminei de usar, eu libero. Aí, o que é um recurso preemptível? É aquele que pode ser tirado sem que aconteça prejuízo. O não preemptível é aquele que não pode ser tirado. Pensa lá que o meu processo é o Word e eu quero usar o gravador de CD. O gravador de CD é um recurso, né? Esse gravador é preemptível ou não preemptível? O que vocês acham aí, ó? Pensando por essa definição.
Gravador de CD preemptível ou não preemptível? É que se eu sair aqui do... Não sei se alguém respondeu. Se eu sair, eu teria que escrever de novo. Usar de uso mesmo. Eu estou usando o mouse, eu estou usando a impressora. Efetivamente usando. Então, ó, gravador de CD aqui, ó. Gravador de CD, pensando no Word aí que ele quer usar o gravador de CD. Gravador de CD é um recurso não preemptível, porque depois que o Word começa a gravar, vamos supor que o Word vai gravar um CD. Depois que o Word começa a gravar esse CD, se eu pegar o gravador de CD e atribuir ele a outro processo, eu vou perder o meu CD, vai dar problema na gravação, né? Então, o que quer dizer que o recurso do gravador de CD é um recurso não preemptível. Porque se eu falei que o Word está usando no meio, enquanto ele não finalizou o uso do gravador de CD, pego o gravador de CD e passo para outro processo, né, isso daí vai me gerar problema, né? Diferente se eu pego a memória RAM, por exemplo. Se eu um processo está usando a memória RAM, que é um recurso também. Estou usando a memória RAM para o PowerPoint aqui. No meio do uso, o PowerPoint não terminou de usar a memória RAM. Tiro essa memória RAM do PowerPoint, vai dar problema? Quando não dá problema, o recurso é preemptível. Então, quando dá problema e quando eu tiro o recurso, ele é não preemptível. Quando não dá problema, o recurso é preemptível. Tem aqui um exemplo que ele fala, ó, da memória, né? Então, por exemplo, dois processos que querem imprimir alguma coisa, o sistema aqui no caso 256 MB, processo A funciona, requisita e obtém a memória e passa a computar os valores para impressão. Antes dele finalizar a computação, ou seja, ele não começou a imprimir, deu o tempo dele, vou escalonar, né, tiro ele da memória. Processo B começa a ser executado, tenta sem sucesso obter o uso da impressora, porque o A já tinha requisitado aqui e obteve a impressora para ele, né? Processo B tentou executar, tentou obter o uso da impressora, não conseguiu, né? Então, pode ocorrer o impasse, né? Porque nenhum processo pode continuar usando sem atrapalhar o outro aí no caso. Só que a memória é um recurso que eu posso tirar de um processo e passar para outro, né? Aí eu passo a memória para o outro processo e ele consegue finalizar a impressão, né? Então, a ideia desses recursos preemptíveis e não preemptíveis, o problema do deadlock é com esse tipo de recurso aqui, né? Se é um recurso preemptível, eu consigo resolver. Quando é um recurso não preemptível, eu não consigo resolver, né? Que é o caso do deadlock. Fala lá, o problema do deadlock é com recurso preemptíveis. De novo, estou gravando um CD, estou fazendo alguma coisa, finalizando algo na impressora, estou imprimindo um documento. Se no meio da impressão, estou imprimindo um arquivo lá de 100 páginas, né? Quem está imprimindo é o Word. Então, quer dizer que se o Word está imprimindo, a impressora está sendo utilizada pelo Word. Se no meio da impressão o PowerPoint vir e tomar a impressora do Word, vai dar problema, porque ele não vai conseguir finalizar a impressão. Então, quer dizer que a impressora é um recurso que é preemptível, certo? Porque não posso tirar de um processo antes dele finalizar o uso desse recurso, né? Aí tem uma definição aqui de deadlock, né? Então, ó, um conjunto de processos está em deadlock. Eu costumo falar mais deadlock, mas a tradução seria o impasse. Está em deadlock se todo processo pertencente ao conjunto está esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. É o caso lá, você fala, eu só vou na festa se o João for. O João só vai se eu for, né? Ou seja,
O João depende de mim, eu dependo do João. Né? Um processo aqui, ó, um processo está em deadlock se estiver esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto pode fazer acontecer. Essa é uma das definições aqui do deadlock. Aí depois a gente entra nas condições aqui para o deadlock, mas para a aula de hoje é isso daí, ó, quase 40 minutos aí já. Para a aula de hoje é isso. Vou ir para o fórum aqui. Se tem mais alguma coisa aqui. Então aí, ó, só um exemplo. Ó. Exemplificar dois processos que podem necessitar de recurso compartilhado. Né? Eu usei aí o caso de impressora. Né? Ou seja, a ideia é usar um caso diferente. Né? Dois processos, o Chrome e, sei lá, algum outro processo, PowerPoint. E detalhar o problema que pode acontecer. O exemplo que eu dei aí é Word usar impressora, PowerPoint usar impressora. Ou seja, eu vou falar um exemplo diferente. Exemplificar esses dois processos, PowerPoint e Word. Né, necessita de um recurso compartilhado. E recurso, a impressora. Detalhar o problema que pode acontecer. Se o Word solicitar a impressora e o PowerPoint solicitar o gravador de CD, eles podem ficar travados aí, ocasionando um deadlock. Né? Só detalhar aí um exemplo de dois processos que podem ocasionar deadlock aí, certo? Ó, naquela Google Docs, né, que é esse daqui que acho que é isso que está falando, né? Que é o Google Docs? Você está rodando um processo no seu computador que está acessando um recurso que é compartilhado, né? Só que esse recurso pode ser acessado ao mesmo tempo por várias pessoas. Né? A impressora lá, que é o exemplo que eu falei do deadlock, ela só pode ser usado por uma pessoa por vez. O gravador de CD, por um processo por vez. Né? Então, agora não é o caso de pensar em processos que podem ser compartilhados. O Google Docs, no caso, ele pode ser compartilhado, pode ser acessado por várias pessoas ao mesmo tempo. Só que eu preciso de algo que tenha exclusividade. Se eu tivesse um arquivo que só pode ser acessado por uma pessoa por vez, aí entraria no caso aí do Google Docs, certo? Então, ó, só esse exercício é para valer para a presença dessas aulas aí. Depois eu atualizo, coloquei ali já aqui, ó, tá uns slides aí de deadlock que a gente vai usar na aula de hoje e de amanhã. Depois eu vou atualizar lá nos arquivos da disciplina mesmo, certo? E aí, essa semana, acredito que até sexta, sábado, aí finaliza as notas, aí já lanço lá para vocês. Beleza? Terminando de gravar aqui, eu já subo a aula lá para vocês e atualizo lá o link do YouTube.